Tente por um instante se lembrar dos atores da sua infância, aqueles que realmente despertaram um sentimento genuíno em você. Era uma conexão que as palavras mal conseguiam descrever. Não me refiro aos heróis de ação descolados ou aos durões, mas sim àqueles que pareciam autenticamente humanos, acessíveis, quase como um rosto familiar que poderíamos ter conhecido na vida real. Esse tipo de ator é uma espécie rara, e talvez ainda mais nos dias de hoje. Rick Moranis se destacava entre eles, sendo um dos últimos de sua linhagem. Ele era caloroso, era engraçado e possuía um carisma que não dependia em nada da aparência convencional, da arrogância ou de uma presença física imponente. Ele era um roteirista de comédia que, contra todas as expectativas, se transformou em uma estrela de cinema e transportou essa sensibilidade de escritor para cada uma de suas atuações. Durante um período na década de 1980, ele parecia estar em todos os filmes e, de repente, com a mesma rapidez, desapareceu. O que, de fato, aconteceu com Rick Moranis? Vamos mergulhar nessa história. Muito antes de Hollywood sequer sonhar em chamá-lo, Moranis estava criando algo extraordinário lá no Canadá. O programa se chamava Second City Television, ou SCTV, e era aclamado por sua comédia inteligente, centrada em personagens e muito bem elaborada. Não se tratava de um caos sem sentido, era uma sátira cuidadosamente construída que se tornou um polo de atração para algumas das mentes cômicas mais brilhantes de toda uma geração: John Candy, Eugene Levy, Martin Short e Catherine O'Hara. Mas a maneira como Moranis chegou até lá é particularmente reveladora. Ele era o único membro regular do elenco do SCTV que não havia passado pela companhia de teatro Second City. Sua experiência vinha do rádio, e ele foi convidado a se juntar ao grupo por seu amigo, Dave Thomas. Desde o princípio, ele era uma espécie de forasteiro, alguém que trilhou o próprio caminho para entrar naquele universo, e isso diz muito sobre ele. Mais tarde, ele afirmaria: "Eu não sou exatamente um ator. Sou um cara que veio da comédia, e meu impulso sempre foi reescrever a fala para deixá-la mais engraçada, não tentar fazer as palavras preciosas de outra pessoa funcionarem. Essa é uma percepção absolutamente fundamental sobre quem ele era. Ele não estava apenas interpretando personagens, ele os construía de dentro para fora. Era essa a origem de toda a empatia que ele transmitia. A persona nervosa e um tanto desajeitada que ele aperfeiçoou no SCTV nunca foi uma máscara. Era um ofício refinado, uma criação inteiramente sua. Sua primeira grande oportunidade no cinema surgiu com o filme Strange Brew, em 1983. Moranis co-escreveu, co-dirigiu e estrelou o longa ao lado de Dave Thomas, o mesmo amigo que o havia levado para o SCTV. O filme provou que ele era muito mais que um coadjuvante. Ele era capaz de carregar um filme nas costas. Sua presença singular se adaptou maravilhosamente bem à tela grande. Depois disso, ele fez uma escolha surpreendente. Ele aceitou um papel mais sombrio e dramático em Ruas de Fogo, interpretando um personagem um tanto repulsivo e moralmente duvidoso. Isso demonstrou uma versatilidade que o público não esperava. Mas foi o ano de 1984 que se tornaria o ano que mudaria a trajetória de toda a sua vida. Pense no que os caça-fantasmas representavam naquela época. Havia Bill Murray, o homem mais descolado do planeta, Dan Aykroyd, um dos atores cômicos mais reconhecidos do mundo, e Sigourney Weaver, recém-saída do sucesso de Alien e da Broadway. Era um filme repleto de talentos já consagrados e de peso. E, no meio disso, estava Rick Moranis, um roteirista e comediante da televisão canadense, conhecido por filmes menores e sucessos cult como Strange Brew. Ele dificilmente se encaixava na imagem que qualquer um teria de uma grande estrela de Hollywood. E absolutamente ninguém, nem o estúdio, nem o público, e provavelmente nem o próprio Moranis poderia imaginar a dimensão que aquele filme alcançaria ou o que ele representaria para sua carreira. Ele interpretou Louis Tully, o vizinho, o contador, o cara que fica trancado para fora da própria festa, enquanto todos os seus convidados continuam se divertindo lá dentro. No roteiro, Luiz é descrito como um alívio cômico puro. Ele é um tagarela que não percebe o ambiente e é constrangedor em todas as situações sociais imagináveis. Ele foi concebido para ser o motivo da piada, mas, se você observar o que Moranis de fato faz com o personagem, ele nunca pisca para a plateia, ele nunca dá a entender que sabe da piada. Luiz acredita sinceramente que é charmoso. Ele está genuinamente convencido de que as pessoas gostam dele. E por causa dessa sinceridade, você acaba gostando dele também. Isso não é uma tarefa fácil. Interpretar alguém tão sem noção, sem que pareça patético, exige um tipo especial de ternura que ou se tem ou não se tem. Moranis tinha de sobra.
Curiosamente, John Candy havia sido a primeira escolha para o papel de Louis Tully, mas divergências criativas sobre o personagem levaram à escalação de Moranis, cujo instinto sempre foi o de interpretar o papel com sinceridade em vez de uma caricatura exagerada. Essa única decisão alterou o rumo da carreira de ambos. Em um filme cheio de atuações maiores, mais barulhentas e mais imponentes, ele encontrou uma maneira de ser a pessoa para quem você se pegava, torcendo em silêncio o que, parando para pensar, foi o que ele fez durante todo o resto de seu tempo no cinema. Em seguida veio A Pequena Loja dos Horrores, e é aqui podemos ver sua natureza gentil com maior clareza. É curioso notar que o diretor, Frank Oz, nunca tinha ouvido falar de Moranis quando a seleção de elenco começou. Ele estava morando em Londres há 9 anos e estava simplesmente por fora da cena artística. Foi o produtor David Geffen quem sugeriu Moranis para o papel. Oz só se convenceu após assistir ao seu trabalho, e segundo consta, eles acabaram se tornando amigos muito próximos. SOS. Tem um louco solto no espaço, merece uma análise cuidadosa, pois Dark Helmet era um tipo de papel completamente diferente. Trata-se de um personagem cujo único propósito é ser ridículo. A piada inteira é grandiosa e autorreferente. Mel Brooks construiu todo o filme sobre uma base de piscadelas cúmplices e quebras da quarta parede, e Moranis se entrega totalmente a isso. O capacete enorme em sua estrutura pequena, as poses teatrais de vilão, o absurdo deliberado de tudo aquilo. E mesmo assim, mesmo nesse contexto, enquanto ele interpreta a piada com uma expressão totalmente séria, enquanto o público ri da pura comédia física daquele homem pequeno com aquele capacete gigante, você ainda tem a sensação de que aquele não é ele de verdade. A piada funciona tão bem, em parte, porque Dark Helmet parece ser o oposto completo de tudo, o que Rick Moranis realmente era. A ameaça do personagem é engraçada porque é totalmente sem convicção, e ele sabia disso. Ele desempenhou esse papel com perfeição. O tiro que não saiu pela culatra ofereceu um conjunto inteiramente novo de desafios. Seu personagem, Nathan, o pai controlador, tenso e excessivamente intelectual, não é alguém de quem se deva gostar e a princípio você não gosta mesmo. Ele é rígido e difícil, o tipo de pessoa que deixa todo mundo tenso em reuniões de família. E então vem a cena da sala de aula. Ele entra na sala de aula de sua esposa enquanto ela está lecionando e começa a cantar uma serenata para ela com uma canção de Karen Carpenter na frente de todos. Aquele ato singular redefine todo o seu personagem em cerca de 90 segundos, e é uma referência direta à Pequena Loja dos Horrores. Naquele filme, Seymour cantava porque não conseguia encontrar outra maneira de expressar o que sentia. E aqui, Nathan está fazendo exatamente a mesma coisa. E depois disso veio Querida, Encolher as Crianças. Este se tornaria o que foi provavelmente seu maior sucesso comercial, uma enorme produção da Disney que se tornou um dos filmes de maior bilheteria de 1989 e um verdadeiro fenômeno para famílias em todos os lugares. As crianças imploravam aos pais para levá-las, e depois os pais voltavam e levavam os filhos para assistir de novo. Poderia facilmente ter sido pura comédia pastelão, apenas mais uma comédia escrachada com um ator fazendo caretas para a câmera. Ele interpreta um pai um pouco caótico e bem intencionado, cujo coração está sempre no lugar certo, mesmo quando o mundo ao seu redor está desmoronando. Olhando em retrospecto para aquela atuação hoje, sabendo o que aconteceria mais tarde em sua vida, ela ganha um peso diferente. Em 1989, Rick Moranis já havia se tornado um dos atores mais reconhecidos de toda Hollywood. E foi naquele instante que a trajetória de sua vida se alterou por completo. Em 1991, ele sofreu a perda de sua esposa, Annie Belsky, uma figurinista, para o câncer de mama. O casal tinha 2 filhos, pequenos. Foi nesse ponto que a narrativa do impulso de sua carreira deu lugar à história muito mais urgente de sua vida. Na verdade, ele estava escalado para aparecer em vezes Amigos, Sempre Amigos, naquele mesmo ano. Mas, conforme a condição de Annie se agravava, ele se afastou do projeto para ficar ao lado da família, e o papel foi reescalado. Uma mudança fundamental em suas prioridades já estava em andamento. Em entrevistas posteriores, ele nunca caracterizou essa decisão como uma aposentadoria, mas sim como uma pausa necessária. Uma carreira no cinema exigia viagens constantes e longas filmagens, mantendo-o afastado por meses a fio. Como um pai que agora criava os filhos sozinho, aquele estilo de vida não era mais sustentável. Sua explicação foi direta: tornei-me um pai solteiro e simplesmente descobri que era muito difícil administrar as viagens envolvidas, e assim ele se afastou.
Com o passar dos anos, essa pausa apenas se estendeu, até que ele percebeu, em sua própria avaliação, que não sentia falta do trabalho. Ele pintou um quadro de sua vida doméstica naqueles anos, dizendo: quando meus filhos chegavam em casa, havia música e as luzes estavam acesas e havia ótimos cheiros vindo da cozinha. E era simplesmente um lugar alegre para se estar, e era isso que eu queria. Seu retiro não foi imediato. Ele ainda apareceu em vezes Os Caça-Fantasmas 2. O céu se enganou vezes e vezes, querida, encolhi a gente. Em 2003, sua voz calorosa, gentil e inconfundível foi destaque em vezes Irmão Osso, mas seu rosto, sua presença física real, havia desaparecido silenciosamente das telas de cinema. Foi uma partida que as pessoas notaram, porque, ao contrário de muitos artistas que desaparecem, após mais escolhas de carreira, escândalos ou simplesmente por atingirem o fim de seu caminho criativo, Moranis se retirou quando ainda estava no auge, mas isso não significa que ele ficou inativo. Em 2003, de forma quase inesperada, ele começou a compor canções, principalmente melodias country, que eram inteligentes, espirituosas e autoconscientes. Em 2005, essa nova empreitada culminou em um álbum intitulado Vezes The Agoraphobic Cowboy. Esse título revela muito. Não é o trabalho de um homem que perdeu o senso de humor. É a obra de alguém cujo humor estava perfeitamente preservado, apenas canalizado para um meio diferente. Em uma indústria onde permanecer sob os olhos do público exige uma performance implacável tanto na frente quanto fora das câmeras, ele simplesmente optou por não jogar mais esse jogo. Em outubro de 2020, Moranis foi vítima de uma agressão aleatória em uma rua da cidade de Nova York. Um ataque não provocado. Ele foi derrubado no chão e teve ferimentos leves. Uma prisão foi realizada mais tarde. A história tornou-se notícia imediata, mas não apenas por causa do crime em si. Ela causou grande repercussão porque o público não via há muito tempo. Foi um lembrete súbito e contundente. Rick Moranis ainda está aqui. Ele ainda faz parte do nosso mundo. Rick Moranis não foi expulso da indústria ou considerado irrelevante. Fez uma escolha diferente. E ele viveu essa escolha com uma dignidade silenciosa e sem alarde. Mas o que há nele que ressoa tão profundamente? Por que as pessoas ainda se perguntam sobre ele 30 anos depois? Isso vai além do seu trabalho na tela. Tem a ver com toda a sua persona, e essas são duas coisas muito diferentes. Quando John Candy faleceu em 94, a tristeza do público pareceu profundamente pessoal. Não era que o público lamentasse uma celebridade, parecia que eles haviam perdido um amigo. Moranis evoca um sentimento semelhante. Seus personagens icônicos, como Lewis, Tully, Seymour e Nathan, nunca pareceram atuações convencionais. Eles soavam como extensões autênticas de um ser humano genuíno, alguém que realmente acreditava no papel. No cenário cultural de hoje, maciçamente alterado, onde o gentil, o desajeitado e o discretamente sincero foram muitas vezes ofuscados pelo barulhento, pelo cínico e pelo hiperconsciente, esse tipo de autenticidade parece mais precioso do que nunca. Obrigado por dedicarem seu tempo para assistir. Se vocês gostam desse tipo de exploração, por favor, considerem curtir, comentar, se inscrever ou até mesmo os 3. Seu apoio causa um impacto profundo neste canal. E como sempre, eu realmente anseio por vê-los no próximo vídeo.